Fala galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí de casa que estão me acompanhando por EAD. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ariel Esvoziak, eu sou professor de Legislação, Direito Administrativo e do Trabalho. Hoje eu vou trabalhar com vocês algumas questões sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, nossa Lei 14133, que, ironia do destino, foi promulgada justamente em 1º de abril, nosso famoso dia da mentira, dia dos bobos, certo? Mas ela é super real e ela veio para dar uma ferradinha boa com a nossa vida. Certo, gente? Na tela para vocês têm os meus contatos, qualquer dúvida vou estar à disposição de vocês. Quem quiser o material da aula também, que são as questões, pode me chamar ali no Instagram, no direct do Instagram, ou pelo e-mail que eu mando para vocês também. Certo, meu povo? Então a ideia hoje é a gente trabalhar algumas questões, ver alguns pontos da mudança da nossa lei de licitações e ver onde é, como é que isso aqui está vindo cobrando em prova, né? Porque a lei foi alterada agora no início de 2021, fez um ano agora que foi a alteração dela, então a gente tem que ver como é que está o padrão das bancas cobrando isso, tem bancas cobrando as duas leis, tem banca cobrando só a nova, teve concurso esse ano cobrando só a lei antiga, então a gente tem que ver como é que isso está vindo em prova para a gente ter a melhor preparação possível, certo? Então, primeiro que eu quero destacar para vocês é a gente entender qual é a lógica dessa mudança, tá? Dentro dessas circunstâncias, a lei 14133, ela não revogou de expresso a lei 8666, ela revogou direto só a parte criminal da lei 8666. Só que alguns aspectos ainda permaneceram, porque o poder público definiu que a lei de licitações já é complexa pra caramba, né, gente? Já não tinha nome de número de 8666 por ser a lei do capeta. Então, ela é muito complexa. Então, precisa desse tempo de transição. E quando que é esse período de transição? São 2 anos. Então, fora disposições criminais, a lei 8666, ela vai ter validade até abril de 2023. Certo? A partir daí, vai valer só a lei nova. Mas até lá nós temos 2 leis de licitações vigentes, gente. Olha que interessante. E o que a nova lei fez também? Ela pegou a lei do pregão e jogou para dentro da lei também. Porque o pregão foi criado posteriormente, na Lei 10.520, e foi colocado, era uma modalidade de licitação, mas era de uma lei separada. E agora, então, passou a ser dentro da nova lei. Certo? Mas vamos começar as questões e a gente vai trabalhando para entender um pouquinho de cada uma delas e como é que a banca está cobrando isso de vocês em prova. Primeira questão, vamos lá. Da Funatec, Prefeitura de Esteio, 2022, agora prova para advogado. Considerando a literalidade da Lei 14133, assina a alternativa correta. Gente, isso é uma coisa que vocês vão ver bastante. A forma como as bancas têm cobrado é uma literalidade da lei, justamente porque ela cobra estas circunstâncias de forma objetiva, para tentar não gerar até margem para recurso, tá? Então, o que é importante a gente saber com relação a isso? Vamos lá. Letra A. O autor do anteprojeto básico ou projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre o ou fornecimento de bens a ele relacionados, não poderá disputar a licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, sob a supervisão de agentes públicos ou órgãos da entidade licitante. Aonde que está isso na nossa lei, gente? Lá no artigo 14. O artigo 14, tá? Ele vai falar o seguinte: não podem disputar a lei de licitação ou participar da execução do contrato direta ou indiretamente. O inciso 1 vai dizer: o autor do anteprojeto, do projeto básico ou projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviço ou fornecimento de bens a eles relacionados. Só que aí lá no parágrafo 2º ela diz o seguinte: podem participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou da gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva dos agentes públicos. Então, quando ele fala aqui que ele não pode participar de forma nenhuma, tá? Que ele não pode participar da execução do contrato, está errado. Ele não pode participar, tá? Da licitação, ele não pode disputar a licitação. Mas participar, ele pode, de forma indireta, certo? Então, participar, ele pode. É aí que está o erro da letra A. A letra B vai nos dizer o seguinte: exceto nos contratos com duração inferior a 12 meses, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com database vinculado à data de orçamento estimado, com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade do mercado. Certo? Aonde está a resposta disso, gente? Também está errada a letra B. O artigo 25 vai dizer para nós o seguinte: o edital tem que conter o objeto da licitação, as regras, blá blá blá, vai ter todos os requisitos do edital. E aí lá no parágrafo 7º, ele vai dizer o seguinte: independente do prazo de duração, vai ser obrigatória a previsão no edital do índice de reajustamento. Então não é só, não vai ter exceção nos contratos inferiores a 12 meses. Indifere o período de duração. Não interessa qual o período, se é um contrato de 1 mês, de 2 meses, tem que ter essa previsão no contrato. Tá? Então é aí que está o nosso erro. Artigo 25, parágrafo 7º. A letra C vai nos dizer o seguinte: os editais de licitação para contratação de bens, serviços e obras podem, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daquele por ela indicados a participar do processo isonômico medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso à condição vantajosa de financiamento. Tá, beleza.
Isso está certo ou está errado, gente? Está certo. Lá no artigo 26, ele fala da margem de preferência. Tá? O que é a margem de preferência? São circunstâncias que vão trazer vantagens para alguns tipos da empresa. E lá no parágrafo 6º ele diz o seguinte, que os editais para contratação de bens, serviços e obras podem, então, mediante justificativa, exigir que o contratado promova, dentro dessa circunstância, medidas de compensação. Certo? Então, é o exato texto do item C, está no parágrafo 6º do artigo 26, é a nossa resposta. Mas vamos seguir vendo as demais aqui para a gente achar onde é que está o problema. Letra D. São modalidades de licitação. Gente, aqui está um dos pontos que mais está sendo e mais vai continuar sendo cobrado. Por quê? A gente teve uma mudança muito importante, tá, nas modalidades de licitação. Então, o que ele diz ali? Ó, quais são as modalidades? Menor preço, maior desconto, melhor técnica, conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance e maior retorno econômico. Gente, isso não são modalidades. As modalidades que nós temos são o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Ali são os tipos, certo? Mas a modalidade é o pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Então, o que ele faz? Ele confunde a cabeça de vocês trocando uma coisa pela outra, tá? Artigo 28 vai ter as modalidades e não os tipos, que é o que traz na letra D. E letra E? Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma deve ser submetido à aprovação da administração, que vai avaliar sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou vida útil do empreendimento e exonerando a responsabilidade integral do contratado. Gente, o que está errado aqui? Tá? Lá no artigo 46, a gente vai ter as circunstâncias envolvendo os regimes de contratação na execução indireta de obras. Tá? E lá no parágrafo 3º vai dizer o seguinte, não é excluída a responsabilidade, o resto está tudo certo, o problema está aqui no final, que ela é mantida a responsabilidade, certo? Então, quando ele fala em exonerando a responsabilidade, está errado. Ele não vai estar exonerando a responsabilidade, é mantida essa responsabilidade. Então, não tem como tirar a responsabilidade desse cara pela obra. Tá? Então, está errado aqui a letra E nesse ponto. Nosso gabarito, então, letra C. Próxima questão. Fundatec 2022, prova da SEASA, tá? Agente técnico, técnico e contabilidade. Com relação ao desempenho das funções essenciais para a perfeita execução da lei de licitações, a orientação legal é para que a autoridade máxima do órgão ou da entidade promova a gestão por competências, com a finalidade de designar agentes públicos para o desempenho dessas funções essenciais. No entanto, para essa designação é necessário que tais agentes preencham alguns requisitos. É necessário que os agentes... Ponto. Aí vamos lá. Tem 3 afirmativas e ele pergunta quais estão corretas. Vamos analisar uma por uma delas, tá? Primeira. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. Certo ou errado? Certo, gente. Artigo 7º vai trazer exatamente esse texto e lá no inciso 1º vai falar isso. Sejam preferencialmente servidor público efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. Show. 2. Tenham atribuições relacionadas às licitações e contratos ou possuam formação compatível e qualificação atestada por certificação profissional. Perfeito também. É o nosso inciso 2º do artigo 7º. Tá? É importante que o cara tenha atribuições ou qualificações relacionadas a licitações, senão ele não vai ter como exercer essa função. Imagina pegar um cara completamente perdido e jogar nessa função. Não dá, né? E terceiro, não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômico, financeira, trabalhista e civil. Perfeito. Nosso item 3, nosso inciso 3 do artigo 7º da nossa lei de licitações, certo? É a que veda o nepotismo. Portanto, nosso gabarito é letra E. Todas estão corretas. Mais uma. Nos termos da lei de licitações e contratos administrativos, assinale a alternativa incorreta, gente. Cuida para não te pegar nesse pega-ratão de marcar correta por erro aqui, certo? Normalmente a primeira afirmativa que sempre está correta acaba a gente induzindo a erro, quando está com pressa, tu acaba marcando a certa mesmo, né? Então, vamos analisar essas aqui? Quer ver? Como eu falo para vocês, sempre que ele pede a incorreta, a primeira alternativa diz a correta. Para quem está desatento na prova, vai lá e se atira direto na correta e marca errado. Então, fiquem ligados nesses detalhes da banca, tá? Primeiro, a licitação será conduzida por um agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos e empregados públicos dos quadros permanentes para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias para o bom andamento. Gente, perfeito. Isso está lá no artigo 8º da nossa lei de licitações. O artigo 8º vai trazer justamente esse ponto para nós, certo? A letra B, ela complementa o agente de licitações. Ela fala que o agente será auxiliado por uma equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo ser induzido a erro pela equipe.
Isso tudo está dentro ainda do artigo 8º, tá, gente? No parágrafo 1º, nesse caso. C. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos do artigo 7º, o agente de contratação pode ser substituído por uma comissão de no mínimo 3 membros, que se responderão solidariamente por todos os atos, ressalvado o membro que expor posição individual de divergência. E registrado em ata lavrada em reunião que houver sido tomada a decisão. Perfeito também, gente, tá? Então, o artigo 8º ainda, parágrafo 2º, traz a nossa resposta aqui, tá? Tá certa a C também. Letra D. As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e atuação de fiscais e gestores de contratos, serão estabelecidas em regulamento, e deve ser prevista a possibilidade deles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho de funções essenciais e execução do disposto na Lei 14.133. Gente, essa parte com relação às regras de atuação do agente de contratações, ele vai estar previsto lá no parágrafo 3º da nossa lei, do artigo 8º. Certo? E traz o exato texto da letra D. Copia e cola. É assim que funciona o padrão com relação a esse tipo de questão. E por fim, a nossa letra E, que fala que em licitação que envolva bens e serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado, pode ser contratado por prazo determinado, serviço da empresa ou de profissional especializado em substituição ao agente de contratação. Aonde que está o erro aqui, gente? Na palavra substituição. Quando a gente fala aqui em substituição, quer dizer que eu estou tirando o agente de contratação para colocar um cara de fora. E isso eu não posso fazer. Ele não vem para substituir, ele vem para assessorar. Certo? Então o erro está aqui na substituição, porque na realidade ele não substitui nosso agente de contratação. Ele vem para assessorar o cara. Então o nosso gabarito na letra E. Mais uma. Quanto à nova lei de licitações, análise nas alternativas abaixo, prova de procurador de Estado. Olha como a gente não tem como complicar na nossa lei aqui, gente. Ela pode parecer chatinha, ela é chata de estudar, mas não tem o que complicar. Tá? É bem normal, bem padronizado as questões aqui, não tem muita divergência com o que a gente vê em provas de nível médio, por exemplo, em provas de nível superior. Tá? Então, olha lá. Questão número 4. Os prazos são expressos tanto em dias corridos quanto em dias úteis. Ele quer saber quais estão corretas, tá? Ele traz 4 afirmativas e quer saber quais estão corretas. Prazos são tanto em dias corridos quanto em dias úteis. Aonde que está isso na nossa lei, gente? Artigo 183. O artigo 183 da nossa lei, lá no finalzinho dela, vai dizer o seguinte: são admitidos prazos contados em dias úteis quanto dias corridos, certo? Então, o dispositivo do artigo 183, ele fala isso, justamente esse detalhe, que eu posso ter os dois. Só que vai ter que estar expresso na lei a forma de contagem, mas eu tenho as duas possibilidades. Então, primeira correta. Segunda. Contempla aplicação subsidiária ou supletiva nas licitações regidas pela Lei 8666, 10.520 e 12.462. Gente, está incorreta. Ela não tem aplicação subsidiária. Lá nas regrinhas de transição da nossa Lei 8666 para a Lei 14.133, o que ele diz? Eu posso utilizar as duas leis até abril de 2023, certo? Só que eu não posso misturar. Na hora que eu for fazer o processo de licitação, eu tenho que escolher. Ou eu uso a 8666 ou eu uso a 14.133. Eu posso utilizar as duas, só que não posso misturar. Então, eu dizer que a aplicação subsidiária ou supletiva está errado, porque seria misturar, seria pegar dispositivos de uma com dispositivos da outra. Então, a 2 está errada, certo? 3. Aplica-se subsidiariamente as leis 8.987, 11.079 e 12.232. Errado também. Na verdade, essa aqui tá certa, tá, gente? Por quê? Essas leis, elas falam o seguinte: vão falar das PPPs, das concessões, e aí nessa circunstância, sim, porque lá nas concessões ele vai fazer referência à lei de licitações. E sempre que eu fizer referência à lei de licitações, que era a lei antiga, eu vou substituir pela lei nova. Então eu posso utilizar a lei nova tanto nas 3 leis que tem aqui, ó. Nas PPPs, nas concessões, todas elas, certo? Porque eu utilizava a lei 8666. E nesses casos aqui, sempre que eu for utilizar, pega qualquer lei, tá? A 13.303, por exemplo, que é a lei das estatais. Qualquer referência lá dentro que ela faça sobre a lei 8666, eu estou remetendo para a lei 14.133 agora. Eu substituo uma pela outra. Então aqui a 3 está correta. E a 4. Exige regulamentos federativamente autônomos da União, Estado, Distrito Federal e os municípios. A nova lei exige regulamentos, gente? Não, o artigo 187 ele fala o seguinte, ó. A Lei 14.133 determina que os estados, Distrito Federal e os municípios podem aplicar os regulamentos editados pela União para execução da referida lei. Logo, não tem exigência, porque é possibilidade. Eles podem aplicar, não é uma obrigação, tá? Ela não exige, é uma possibilidade. Pode aplicar? Pode, mas não é uma exigência, não é uma obrigatoriedade. Então, a 4 também está errada, tá? Então, sobra, então, a 1 e 3. Gabarito na letra C, de concurseiro. Mais uma.
14133 prevê que no final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico, que realizará controle prévio de legalidade. Sobre análise jurídica, nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica, que tenha considerado baixo valor, baixa complexidade, entrega imediata do bem, ou utilização de minutas e instrumentos padrões, é correto afirmar que, primeiro, é vedado a análise jurídica? Gente, eu posso vedar uma análise jurídica? Não, né? Ela é obrigatória? Não, ela justamente traz exceção. Lá no artigo 53, ela traz exceção no parágrafo 5º. E letra D, é permitida? Também não, gente. O que diz o texto lá do parágrafo 5º para nós? Que ela é dispensável. Então, nesses casos, ela é dispensável. Certo? Posso fazer? Posso. Como regra geral, ele é obrigatório. Por isso que a permissão ali na letra D está errado. Porque como regra geral, ele é obrigatório. Mas ela é dispensável nestes casos aqui. Ou seja, eu tenho a possibilidade de dispensar. Portanto, nosso gabarito aqui é na letra B. Certo? Resposta para nós vai estar lá no nosso artigo 53, parágrafo 5º da nossa leizinha. Sexta questão. Aí o que eu falei para vocês, ó, gente, o que chamávamos de tipos de licitação e viraram os critérios de licitação. Então, antes nós tínhamos as modalidades e os tipos, agora nós temos as modalidades e os critérios de julgamento, certo? Que na realidade era o que era na prática. E aqui ele vai fazer aquilo que eu disse para vocês. Ele vai jogar e confundir com o que a gente tinha na lei antiga, certo? Então, lá no artigo 33, nós temos quais são os critérios de julgamento. Quais são eles? Primeiro, menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão e maior retorno econômico, tá? Menor preço tem possibilidade? Sim, inciso 1º. Maior lance no caso de leilão? Sim, perfeito, inciso 5º. Técnica e preço tem? Sim, inciso 4º. E menor desconto tem? Não, é invertido, gente, é o maior desconto. Então, como ele pede aqui a exceção na questão, a nossa resposta é a letra B, porque ela traz menor desconto, quando na realidade é o maior desconto. Tá? É maior desconto. Não tem sentido eu contratar alguém por menor desconto, eu vou contratar o preço mais caro. Não faz nem sentido, né, gente? Então, barbadinho. Questão de 2021 de Minas Gerais, tá? Para auxiliar técnico. De acordo com a Lei 14.133, a assinada alternativa que apresenta corretamente um dos procedimentos auxiliares das licitações. Agravo de instrumento. Gente, agravo de instrumento é um recurso processual, não tem nada a ver com a lei de licitações. B. Processo de execução. Mesma coisa, gente, está ligado ao processo civil, não tem nada a ver com licitações. Embargo de declaração. Também está relacionado a um recurso do processo civil. Não tem nada a ver com a lei de licitações. Então, quando eu falo em recursos, gente, é uma coisa absurda. Claro, para quem não tem conhecimento de processo, pode gerar uma confusão. Mas para quem advoga, quem já trabalhou com um tipo de processo, vai entender que no processo judicial tem esses recursos, que é o agravo de instrumento, a gente tem o processo de execução, que é quando eu vou executar uma ação que já encerrou, e tem os embargos de declaração, que não tem nada a ver com o processo de licitação. Certo? São processos judiciais, são circunstâncias judiciais. Então nos resta a letra C, que é o credenciamento. Isso vai estar no artigo 78, gente, tá? Quais são as nossas formas auxiliares, nossos procedimentos auxiliares? Credenciamento, a pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesses, o SRP, que é o nosso registro de preços, e o registro cadastral, certo? Essas são as nossas formas auxiliares, nossos procedimentos auxiliares de licitação. Show? Próxima questão. Prova de 2022, olha, a gente da FAURGS agora, tá? Da SS. De acordo com a Lei Federal 14.133, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis e legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance, adotar-se-á leilão, tomada de preço, convite, concurso ou concorrência. Gente, lá no nosso artigo 6º, eu vou ter a definição das modalidades, certo? Quais são os critérios de julgamento primeiro que eu vou ter? Tem que lembrar. Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Certo? Isso são os tipos de os critérios de julgamento que eu vou ter na concorrência. Lá no leilão, certo? Eu vou ter como critério de julgamento somente o maior lance. Então, quando eu falo em leilão, é a modalidade para alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos de quem oferecer o maior lance. O concurso, gente, eu vou ter melhor trabalho para um trabalho técnico ou científico, tá? E o critério vai ser o de melhor técnico ou conteúdo artístico. Quando eu falo em maior lance, eu sempre estou me referindo a leilão, certo? Então a palavrinha maior lance entrega para vocês aqui qual é a nossa resposta.
Porque o único que eu vou ter maior lance é o leilão, a única modalidade. A tomada de preço, gente, o convite nem modalidade são mais na nossa lei. Eu vou ter o concurso, concorrência e o leilão de opções aqui. Convite e tomada de preço não existe mais, gente, como modalidade de licitação. A menos que eu use a lei antiga, mas para a lei nova não existe mais. Certo? E dessas três que sobraram, a única que vai utilizar o maior lance é o leilão. Certo? Lá nas definições, ficou trocado aqui, tá, gente? Mas o gabarito, deixa eu até arrumar aqui. O material ficou trocado. Mas eu vou ajustar para vocês. Calma aí, segura. Aí, agora foi. Aí, o leilão. Certo? Então, sempre que eu falo de maior lance, eu estou me referindo ao leilão. Isso está onde, gente? Lá na nossa definição do leilão. Isso está no artigo 6º. O artigo 6º ele traz as definições, os conceitos para nós. E eles são super importantes, porque lá nos conceitos ele vai trazer para nós essa definição aqui. Certo? Essa definição que está no caput da questão ali, ela é justamente o conceito de leilão. Ela é a modalidade que serve só para isso, para alienação de bens imóveis e bens móveis inservíveis, ou que foram legalmente apreendidos. E o critério de julgamento sempre no leilão vai ser o maior lance. E é a única modalidade que usa o maior lance. Então, não tem erro aqui, gente, tá? Questão número 9. Vamos lá. Questão da OCP, tá? De 2022, para analista em previdência. Referente à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, nossa Lei Federal 14.133, a assinar a alternativa incorreta. Então, de novo, aqui ele está te pedindo a incorreta. Vamos lá. Letra A. Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento pode ser o de menor preço ou de maior desconto. Gente, o que eu falo para vocês? A primeira alternativa, sempre ele vai te trazer uma que está correta, para confundir tua cabeça, porque tu vai achar e não vai ler o incorreto, tu vai marcar direto a ela. Então, olha lá. O artigo quando a gente fala do pregão, gente, tá? Ele tá a definição dele lá no artigo 6º também, onde vai ter os nossos conceitos, no inciso 41. Lá no inciso 41, o que vai dizer para nós com relação ao pregão? Que ele é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento pode ser de menor preço ou maior desconto. Simples assim. É o conceito de pregão. Tá? Exatamente copia e cola da nossa lei. O que eu tenho que lembrar do pregão? Antes ele não era modalidade dentro da lei de licitações. Ele tinha uma lei separada, que era a lei 10.520. E agora ele veio para dentro da nossa lei de licitações. B. Leilão é a modalidade de julgamento, de licitação, para alienação de bens imóveis, imóveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Acabamos de ver, né, gente? Então, mesma coisa. Inciso 40, nesse caso do artigo 6º, lá a definição do leilão. Estava na questão anterior. Vejam como eles cobram esses conceitos em prova, gente. Isso aqui despenca. Tem que estar muito ligado nisso nas próximas provas que vocês fizerem. Letra C. As licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma presencial, admitido a utilização de forma eletrônica, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Gente, é o contrário, certo? Quando a gente fala em realização de licitações, com a nossa pandemia, tanto na parte jurídica quanto na parte de administração pública, a gente teve uma graduação muito importante, uma mudança muito relevante para o mundo digital, para o mundo eletrônico. E isso se refletiu na lei de licitações. A nossa nova lei traz lá no seu artigo 17, lá no parágrafo 2º, dizendo que elas são preferencialmente de forma eletrônica. Então, sempre a minha preferência é por fazer a licitação na modalidade eletrônica. Certo? Gente, é filho da pandemia essa nossa lei. Então ele traz essa modalidade como vantagem para nós, a questão de usar o meio eletrônico. Vai se admitir forma presencial? Sim, desde que forma de motivado, e é exceção, gente, não é a regra. A regra é ser eletrônico. E quando for presencial, a sessão tem que ser sim, registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Então mesmo que eu faça a sessão presencial, eu tenho que gravar. Tá? Então a questão na letra C, ela traz o contrário. Não é presencial a minha regra, é eletrônica. Ela inverte as duas coisas. Certo? Então a minha ideia é que eu faça tudo de forma eletrônica e, quando há exceção, quando for necessário, desde que motivado, eu uso a forma presencial. Então o nosso gabarito é na letra C. Tá? Letra D. O prazo de vigência da ata de registro de preço será de 1 ano e pode ser prorrogado por igual período desde que comprovado o preço vantajoso. Gente, artigo 84, caput. Ele traz o exato texto com relação à letra D. Então, o prazo de vigência ele é de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano se o preço for vantajoso. A ata de preços, gente, de registro de preços, é o quê? É uma tabela em que eu posso me seguir para basear a meu processo licitatório. Então, ela tem validade de 1 ano. Claro, hoje
o preço de um ano para o ano que vem já não vai ser nada a ver a diferença, né? Vai continuar a ser vantajoso porque os preços estão subindo absurdamente. Só que, claro, ninguém vai conseguir manter preço. A gente sai de um mês para o outro hoje com uma inflação gigante, né? Então, essa manutenção, claro, na prática hoje a gente não consegue fazer mais isso, né? De manter um ano uma ata de registro de preços ou mais. Manter mais de um ano, renovar, né, no caso. Ela vai ter uma validade de um ano, mas ela é admitida a prorrogação. Mas comprovando preço vantajoso. Pode prorrogar ou não. Certo? Mas é possível. Artigo 84. E a letra E fala que nos casos de contratos que impliquem entrega de bens pela administração, dos quais o contratado fica depositário, o valor desses bens tem que ser acrescido da garantia. Sim, gente. A nossa nova lei de licitações, lá no artigo 101, fala exatamente isso. Um dos grandes pontos que a gente teve de alteração na nossa lei de licitações foi essa queda com relação às garantias, às proteções do contrato. Certo? Então, as modalidades de garantia foram muito abordadas na nova lei de licitações, de forma a proteger o ente público. Então, um contratado, acontecia muito do contratado não conseguir entregar o contrato, não conseguir entregar o produto, a obra, o serviço, o que quer que seja. Então, a nova lei de licitações, ela trouxe várias modalidades de garantia, exigências muito grandes de garantias, certo? Então, aqui, nosso gabarito letra C, inverteu o presencial com o eletrônico. E a nossa última questãozinha de hoje, para a gente fechar com a nossa live, meu povo. Aqui. Prova de 2022 da FAURGS para técnico da enfermagem. São 4 afirmativas, ele quer saber quais estão corretas, quais são os objetivos da nossa lei. A nossa lei trouxe os seus objetivos, tá, gente? O item 1, 2, 3 e 4 trazem possibilidades, ele quer saber se está correto ou não. Vamos lá. Primeiro, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Isso está aonde, gente? Tá? Os nossos objetivos, gente, estão dentro da nossa lei de licitações e ele vai trazer justamente essa previsão lá no artigo 11, que vai dizer que o processo licitatório tem por objetivos. E aí no inciso 1 já vai ter o primeiro item, que é assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, certo? Mas a proposta apta a gerar um resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, mesmo com relação ao ciclo de vida. O que é isso? Ciclo de vida é duração, ou seja, a duração, validade, de que aquilo vai durar. Tá? Não adianta eu comprar coisa mais barata se ela vai estragar daqui a um mês. É esse o sentido do ciclo de vida, é isso que eu vou levar em consideração. Segundo, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Esta parte, gente, questão do tratamento isonômico, é um dos objetivos, sim, porque a isonomia faz parte, ela vem da impessoalidade. A ideia do processo de licitação é justamente tratar isso. A competição justa e o tratamento isonômico, eles decorrem do próprio princípio da impessoalidade. Ou seja, todo mundo vai ter o mesmo direito de participar do processo licitatório e de ganhar aquela licitação. Tá? Justamente porque, dentro do poder público, eu não posso ter contratações direcionadas. Tá? E no momento que eu direciono as contratações, eu estou sendo pessoal. Então, eu não vou contratar o cara porque ele é meu faixa, porque ele é meu bruxo, porque ele é meu conhecido. Não. A ideia aqui é que eu contrate da forma mais isonômica e mais impessoal possível. Então, sim, o tratamento isonômico e a justa competição é requisito da licitação. Eu sempre tenho que preservar o caráter competitivo do meu processo licitatório. Tá? 3. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis, além de superfaturamento. Gente, a lei de licitações, ela vem justamente para eu ter o melhor resultado para a administração pública. Então a ideia é justamente que eu não tenha sobrepreço ou preços inexequíveis, nem preços muito altos, que sejam absurdos além da conta do mercado, tá? Como comprar um leite condensado por R$50, por exemplo, nem preços inexequíveis, que é comprar um leite condensado por 50 centavos, por exemplo. Então eu não posso nem num extremo nem no outro. Eu tenho preço de mercado. Certo? Então eu evito que eu tenha esse tipo de problema com o processo licitatório. E, obviamente, evitar superfaturamento, ou seja, alguém ganhando dinheiro em cima disso, porque não é o objetivo do processo de licitação. Eu sempre vou privilegiar o quê? Atingir o preço correto, o preço de mercado, o preço adequado para o meu processo de licitação. Certo? E o item 4, também está correto o 3, tá? E o item 4. Incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Gente, também está correto esse item, também está no artigo 11, nosso inciso 4, certo? Ele copiou e colocou aqui o artigo 11 da nossa lei de licitações. Mas o que é importante eu entender aqui? A nossa lei de licitações, gente, ela focou muito nessa palavrinha aqui, nessas 3 palavrinhas. Desenvolvimento nacional sustentável. O que é isso? É eu buscar circunstâncias que atendam à sustentabilidade. Então eu tenho vários privilégios, várias circunstâncias que privilegiam o desenvolvimento nacional sustentável. É um dos nossos objetivos principais da lei de licitações. Em vários artigos, vários dispositivos, vocês vão ver esse trechinho aqui de desenvolvimento nacional sustentável. Porque ela busca isso.
Tá? Inclusive, um dos princípios da lei de licitações. Não é só objetivo, é um dos princípios. Ela foi evoluindo para princípio. Então, a lei de licitações ela sempre vai buscar isso. É a questão da sustentabilidade, desenvolvimento nacional, mas privilegiando a sustentabilidade. E, claro, sempre incentivando a inovação, de formas de tecnologia, formas de buscar novas respostas. Tanto é que aquela modalidade nova que a gente tem, que é o diálogo competitivo, gente, ela veio justamente para isso. O que é o diálogo competitivo? Eu vou ter duas fases. Uma fase de ideias, em que eu, em vez de dizer o que eu quero comprar, o que eu quero fazer, o que eu quero serviço, eu vou dizer o que é o meu problema. Então a minha licitação, na primeira fase, vai dizer, olha, o meu problema é esse. Eu preciso de soluções. E aí os licitantes vão trazer opções. Aí eu escolho a opção melhor. Escolher a opção melhor da ideia melhor, aí que eu faço o processo de licitação de escolha de quem vai fazer. Então, a própria ideia dessa modalidade nova vem trazendo essa ideia, essa ideologia trazida pela nova lei de licitações, que é a de inovação, de novas ideias, certo? E de não jogar tudo para o poder público. Aproveitar que o poder público pode e consultar para novas ideias, novas tecnologias, novas situações que envolvem inovação, certo? Então, nosso gabarito aqui, 1, 2, 3 e 4 corretas, gente. Fechamos então por aqui, eu trouxe 10 questõezinhas para vocês, bem rapidinha nessa live, mas para vocês se situarem nessas mudanças mais importantes da lei de licitações e como isso tem vindo nas provas e como vai vir nas próximas provas, porque o padrão vai seguir o mesmo, tá, gente? É o mesmo tipo de coisa que vem sendo cobrado. O que mais cobra? A questão dos princípios, dos objetivos, as modalidades, os critérios de julgamento, principalmente as modalidades e critérios, porque as bancas adoram fazer essa confusão de uma coisa pela outra. Certo? Então, a ideia aqui foi dar uma situada em vocês, entender essa transiçãozinha mais chata agora. Eu sei que é bem complicado falar de licitações, né, gente? A gente quase morreu para aprender 8666, agora os caras me jogam uma lei nova mais complexa ainda. Mas a ideia é sempre a gente conseguir entender. E fica ligado, né? Porque tem muita chance da tua banca, do próximo concurso, trazendo edital as duas leis. Como foi o caso, acho que foi do DEPEN, que trouxe também as duas leis. Tem vários outros concursos que trouxeram as duas leis, gente. Então, tem que estar muito ligado principalmente nas mudanças, que é onde as bancas estão focando, certo? Pode ver quase que todas as questões, o foco é nos dispositivos de mudança. Então é aí que vocês precisam focar o estudo de vocês, tá certo? Agradeço a todos que me acompanharam nesta noite aqui, certo? E fico à disposição de vocês por que precisarem. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Até mais!